Transição planetária e o despertar espiritual. O que está acontecendo com o planeta e o que isso tem a ver com a sua vida e com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Jéssica Rocha, terapeuta integrativa e facilitadora de ativação da Kundalini. Hoje nós vamos falar da transição planetária e como que isso pode estar afetando você e a sua vida de forma direta. Vamos lá. Muitas pessoas falam sobre a transição planetária, existem várias maneiras de explicar o que está acontecendo, e eu vou trazer algumas e você vê aí qual que faz mais sentido para você. É tudo a mesma coisa, ok? São apenas formas de interpretação diferentes. Numa linha mais espírita, vindo ali de Kardec e Chico Xavier, esses espíritas, os estudiosos do espiritismo, falam que a transição planetária é uma mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Numa visão um pouquinho mais ampla, de uma espiritualidade mais universalista, isso já tem um outro olhar. Um olhar de que a Terra é um planeta de terceira dimensão, que possui densidade de terceira dimensão, e está subindo para uma camada, para uma frequência de quinta dimensão. É a mesma coisa. E outras pessoas ainda vão enxergar isso como uma virada de era. Algumas pessoas podem, inclusive, conectar isso com o próprio apocalipse, né? O momento de grandes revelações, que é o que realmente está acontecendo. Só que quando acontece essa mudança, planetária, isso também interfere na nossa vida, porque toda mudança macro também é uma mudança micro. E com essa mudança de frequência do planeta, o planeta indo para uma frequência mais elevada, algumas coisas que são de frequências densas não se sustentam mais. E é por isso que nós estamos vendo muito movimento, muito caos. É como se estivesse tudo numa grande escuridão. Imagina uma casa que estava toda escura e começaram a colocar luz nessa casa. E era uma casa que estava bagunçada, era uma casa que estava cheia de problemas, só que você não conseguia ver porque não tinha luz, estava tudo apagado. Então começou a jogar luz, ou seja, começou a entrar luz aqui no planeta Terra. Então, muitas coisas que eram escondidas começaram a ser reveladas. Por que que isso está acontecendo? Porque a luz está entrando e conforme a luz está entrando, as sombras são reveladas. Então, toda bagunça, todo o caos, todas as coisas que estavam ocultas no planeta estão vindo à tona. É só a gente olhar um pouquinho aí para os últimos anos, quantas revelações, quantas coisas estão vindo à tona, né? Absurdos, escândalos, vários sistemas entrando em colapso, a gente está percebendo um maior número de conflitos, porque o que acontece? A Terra indo para essa frequência de quinta dimensão, tudo aquilo que sustentava a terceira dimensão precisa ruir. Então, o que que sustentava, né? O que que sustenta ainda, né? A terceira dimensão? São as narrativas do medo, as narrativas do caos, as narrativas de alerta, sobrevivência, desigualdade, guerra, briga, polarização, intriga, tudo isso aí são energias, frequências que sustentam a terceira dimensão. Mas com a Terra subindo de frequência, tudo isso que está conectado, né, tudo isso que é sustentado por essas frequências de terceira dimensão, não podem mais permanecer. E é por isso que está acontecendo toda essa mexida. Imagina que você pegou um tapete, você deu uma balançada assim, ó, aí começou a subir a poeira do tapete, né? É exatamente isso que está acontecendo. Toda lama, toda sujeira que estava escondida embaixo do tapete está surgindo pouco a pouco. E quem já acompanha essa questão da transição planetária, eu já vi em alguns comentários de outros conteúdos, eu não aguento mais essa história de transição planetária, que troço chato, que não acaba nunca. Mas o nome já diz, né? O nome diz transição planetária. Então você pensa na nossa vida, quando a gente quer fazer uma mudança, pensa que você vai reformar a sua casa.
É um caos, né, e é uma transição. Só que a nossa transição, ela é rápida, né, ela pode demorar semanas, meses, dependendo do tipo de transição, leva alguns anos. Só que nós, qual é o nosso tempo aqui na Terra, né? Tem uma média aí entre 80, 90 anos, algumas pessoas conseguem chegar aí a 100 anos. O que são 100 anos para um planeta, né? O que são 100 anos para o universo? Não é nada. Então, naturalmente, um planeta, né, como a Terra, se a gente for olhar para trás, que vem, né, numa estrutura densa, né, de terceira dimensão, todo esse controle, toda essa manipulação das informações, há quanto tempo isso não acontece? Milhares e milhares de anos! Há quanto tempo a gente está vivendo dentro desse mesmo sistema? Então é lógico que quando começou esse movimento, quando começou essa mudança, isso não vai ser de uma hora para outra. Isso realmente vai demorar, né? Eu já vi pessoas reclamando: "Ah, desde que eu nasci eu escuto essa história de transição planetária". Uma pessoa de 40, 50 anos. Tá, mas o que são 40, 50 anos para o universo, para o planeta? Não é nada, né? Então, naturalmente, essa transição, ela está em andamento. Nós, com a nossa percepção de ser humaninho, a gente tem a sensação de que está sendo muito lento, mas não está. Se a gente prestar um pouco mais de atenção e começar a observar com mais riqueza de detalhes, a gente está vendo que tem muita coisa se mexendo ao mesmo tempo, né? Esse ano de 2026, nossa, quantas coisas já vieram à tona, né? E a gente ainda está na metade do ano, até o final do ano muita coisa vai acontecer. E entramos numa janela que alguns espiritualistas percebem que é uma janela mais forte e uma janela mais intensa, onde tudo vai intensificar. O caos vai se intensificar cada vez mais, né? O que antecede a ordem é o caos. E esses ciclos planetários, eles não são de hoje. Se você for pesquisar um pouco sobre as antigas civilizações, isso sempre está acontecendo. As eras vão mudando e essas movimentações vão acontecendo. O universo é cíclico. O planeta Terra é cíclico, nós somos cíclicos. Então, de tempos em tempos, precisa acontecer essas rupturas, esses caos, para que tudo caia, vamos dizer assim, para que comece uma nova era, um novo ciclo, tudo aquilo que já não se sustenta mais precisa cair. Mas primeiro vai ter a bagunça. Quando a gente vai reformar a nossa casa, a gente não coloca tudo abaixo. Quando a gente vai arrumar o guarda-roupa, a gente tira tudo do guarda-roupa, faz aquela bagunça para depois organizar. Então, se a gente já precisa bagunçar um pouco a nossa vida para poder trazer um pouco mais de ordem e organização, você imagina isso a nível planetário? Você imagina isso a nível universal, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. A nossa percepção é muito pequena, então parece que está sendo lento, mas não está. Se a gente der uma olhadinha no passado, der uma olhadinha no linha do tempo, a gente percebe que muita coisa já mudou, inclusive as pessoas têm a tendência de dizer que o mundo está ficando pior, mas se você olhar um pouquinho para trás, não está pior. A gente precisa começar a mudar um pouco a nossa lente sobre a realidade e perceber que não está pior. Pode estar muito sufocante nesse momento pelo excesso de informações, né? Porque a gente recebe muitas informações, mas não está pior. Se você olhar um pouquinho para trás, né? Por exemplo, eu que trabalho com terapia integrativa, se eu falasse de terapias integrativas há um tempinho atrás, eu era atacada numa fogueira, eu era considerada bruxa, né? Se nós falássemos aí de terapias energéticas, vibracionais, nossa, a gente era a bruxa, atacada na fogueira, imagina só, né? A diversão das pessoas era ir para uma arena para ver as pessoas se degladiando, né? A diversão das pessoas era ver os outros morrer. Então, assim, vamos colocar aqui a luz na nossa consciência e perceber que, apesar de parecer uma evolução lenta, nós melhoramos um pouquinho, vai. A nossa consciência já melhorou um pouquinho. Ainda tem muita coisa caótica acontecendo? Tem, mas é um processo. E o importante é a gente nos manter firmes, nos manter centrados, entende? E tentar o máximo que a gente pode não
absorver aquilo que vem de fora e não deixar afetar o nosso mundo interno. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Sobre o poder da neutralidade. Ele já tá na lista. Mas agora, a gente vai trazer isso. A gente falou do macro, né? A gente falou da Terra, dos sistemas, do planeta e tudo mais. O que isso tem a ver com a gente? Da mesma forma que estão colocando luzes e holofotes nos problemas globais, com isso, nós também sentimos esse impacto. Então, o holofote está vindo também, essas frequências altas estão vindo também para colocar holofote, ó, nas nossas sombras. As nossas sombras estão sendo reveladas. Ou vocês ainda não perceberam que as pessoas andam com tudo à flor da pele? As pessoas estão muito intolerantes, as pessoas estão muito reativas, as pessoas estão discutindo por coisas idiotas, né? As redes sociais virou arena. As pessoas ficam se degladiando ali dentro, né? Não existe mais a arena dos gladiadores ali que as pessoas se matavam, mas elas se ofendem, né? E as pessoas se ofendem por nada, a troco de nada. E o que é isso? São as sombras sendo reveladas. Porque essa necessidade de reagir, essa necessidade de ofender, essa necessidade de atacar, essa necessidade de humilhar, de jogar os outros no cancelamento, essas coisas, isso é sobre a pessoa. A pessoa que tem a necessidade de atacar, a pessoa que tem necessidade de humilhar, a pessoa que tem necessidade de ofender, ela tem essa necessidade, é porque ela não está dando conta de olhar para as próprias sombras. Ela está vivendo um conflito interno, só que ela não está sabendo lidar com isso. E ela precisa externalizar isso de alguma maneira. E aí, como é que ela faz isso? Atacando os outros. Julgando, apontando, criticando, humilhando, falando um monte de bobagem, entendeu? Tentando diminuir o outro. Nós estamos na era dos ataques, porque estamos recebendo muita entrada de frequências altas e o nosso sistema interno não está muito preparado para receber tudo isso. Porque esses holofotes em cima da gente revelam as nossas próprias sombras. E encarar as nossas sombras não é fácil. Encarar os nossos medos, encarar as nossas culpas, as nossas mágoas, os nossos arrependimentos, isso não é fácil. Tudo vem à tona. Tudo que está sendo revelado sobre o mundo, também há as nossas próprias revelações internas. Sobre a gente perceber os nossos bloqueios, os nossos condicionamentos, os nossos paradigmas. E quando a gente começa a viver esse colapso interno, a gente começa a se perder por dentro, a gente precisa buscar olhar as nossas sombras. E é nesse ponto que entra o despertar espiritual. Muitas pessoas estão vivendo esse colapso interno e não estão sabendo lidar. E outras pessoas já estão começando a perceber o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo com elas. E elas estão vendo as suas estruturas internas ruindo. E quando isso acontece, quais são os primeiros sintomas? A pessoa não consegue mais ressoar com a própria família, ela se sente deslocada, ela se sente diferente, o trabalho que fazia sentido para de fazer sentido, os relacionamentos que faziam sentido param de fazer sentido, as coisas que a pessoa gostava de fazer, ela percebe que ela não gosta mais de fazer. Ela começa a sentir muito peso, muita densidade, muita angústia. Começa a vir crises existenciais, com aquelas perguntas clássicas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Tudo isso é despertar espiritual. É quando você começa a se questionar. É quando você começa a olhar para o mundo e você virar um eterno buscador das respostas.
Você busca do lado de fora, né, respostas, e você encontra respostas sobre o mundo externo, você começa a entender o mundo externo e, consequentemente, você começa a entender um pouco também o que está acontecendo ali dentro de você. E esse despertar espiritual, ele é muito doloroso para muitas pessoas, hã, porque você perde a sua sensação de pertencimento. Você sente que você não pertence mais a lugar nenhum, você percebe que você não se encaixa mais em lugar nenhum, você não ressoa com nada, e aí começa todo um processo de autoconhecimento. E existe uma janela de 2026 a 2030 que, como haverão, muitas revelações, inclusive esse ano já começou, eu acho que a revelação mais complexa de todas, que é a revelação alienígena, né. "Ah, Jéssica, você acredita em alienígena?" Acredito. Se a revelação que está sendo feita é uma revelação sincera ou é uma tentativa de manipulação em massa, eu já não sei, mas que eu acredito nos alienígenas, eu acredito, mesmo porque, o universo é grande demais e pelo menos o divino criador que vive dentro do meu coração, ele não teria criado um universo desse tamanho e só colocado a gente aqui na Terra. Eu acredito sim, que existem seres em outros planetas, inclusive em outras dimensões, tá. Isso é o que eu acredito, tá. E se você não acredita, tá tudo bem. O fato de eu acreditar não anula a sua crença e o fato de você não acreditar não anula a minha também. Podemos continuar amigos, ok? Mas vamos lá. Vamos dizer, né, que essa revelação alienígena venha à tona e venha até bem parecida como no filme Disclosure Day. Isso vai gerar um caos, porque isso quebra estruturas. Isso quebra, várias narrativas, sobre a história da humanidade, isso quebra, narrativas religiosas. Então uma pessoa que viveu a vida toda acreditando numa história, acreditando, nas suas doutrinas e nos seus dogmas religiosos, se a partir daquele momento ela vê que tudo aquilo que ela acreditava era uma mentira, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que pode acontecer, porque da maneira que estão vindo revelações, é possível que toda a nossa história tenha uma outra versão que a gente não conhece. É possível, a gente não pode descartar essa possibilidade. Porque até um tempo atrás a história era uma, e a cada dia que passa a história está mudando. E isso causa um caos. Isso causa incerteza nas pessoas. E essa janela de 2026 até 2030, onde haverão muitas e muitas e muitas revelações, vai causar cada vez mais caos, vai causar cada vez mais confusão e mais crise existencial e emocional nas pessoas. As pessoas vão surtar, as pessoas já estão surtando. E isso a gente consegue ver nos dados sobre saúde mental, saúde emocional, o quanto que as pessoas estão adoecidas. Mas por que que essas pessoas estão adoecidas? Porque não se conhecem, porque não entendem o que está acontecendo dentro delas. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui essa pessoa. Eu já sofri com essas crises existenciais várias vezes. Eu vivo passando por mudanças internas significativas e eu vivo tendo que me reencontrar e me reconhecer. Muitas vezes você hoje vai encontrar uma versão sua que daqui a 5 anos você já não ressoa mais com ela. Você tá em eterna mudança, né, a nossa metamorfose, ela é hoje, amanhã e sempre, estamos numa metamorfose ambulante, né. Então, essa questão da transição planetária interfere muito nas nossas questões internas, porque toda essa mudança, toda essa frequência vibracional da Terra, uma frequência muito alta, as pessoas que vibram muito baixo não estão suportando. É a mesma coisa de uma pessoa que dorme completamente no escuro e você chega pra ela do nada e você abre assim, ó, a janela, o blackout, e bota aquele sol em cima da cara dela. O que acontece com a pessoa? Né? A pessoa toma um susto, se incomoda. Nossa, ai, apaga essa luz, fecha essa cortina. É exatamente isso. Esse holofote que tá vindo, nas questões da Terra e o holofote que tá vindo nas nossas questões internas. E muitas pessoas não vão saber lidar com isso. Muitas pessoas
vão realmente entrar em colapso, né? Muitas pessoas já estão em colapso, já estão passando por crises e vai piorar, vai aumentar, né? E é chegada a hora, né? Se você estiver passando por todo esse movimento, essa crise, esse colapso interno, é importante que você busque o autoconhecimento. Você pode fazer isso sozinho, lógico, né? Mas você pode buscar ajuda a partir de vivências de grupo, de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando. Você pode buscar a terapia com um psicólogo, você pode buscar uma terapia com um psicanalista, você pode procurar uma terapia de reprogramação mental, você pode procurar uma terapia integrativa, uma ativação da Kundalini. Porque nesse ponto agora, falando, né, da ativação da Kundalini, a ativação da Kundalini, ela ajuda muito nessas questões de transmutar, né? Tudo que tem a ver com essa velha versão, essa velha frequência, né? Que é a frequência do medo, que é a frequência do auto-julgamento, que é a frequência da vergonha de si mesmo, que é a frequência da culpa, né? Nós somos bombardeados, né? Nós somos culpados. A gente já nasce culpado, né? A gente já nasce condenado por coisa que a gente nem fez. Então, complexo esse assunto. Mas a questão da ativação da Kundalini ajuda muito nessa questão do despertar espiritual, de você se reconectar com a sua verdadeira essência, de você voltar para dentro de você se conhecer de novo, de você lembrar quem você é de verdade. Quem é você? Né? Sem as suas culpas, sem os seus medos, sem as suas mágoas, sem os ressentimentos, os julgamentos que você sofreu durante a vida. Quem é você? Qual é a tua essência aqui? Qual é o teu brilho? Qual é a tua verdadeira identidade? Qual é a tua verdadeira autenticidade, né? Dentro de você existe uma lindíssima flor de lótus, ela só tá abafada com um monte de camada. Então a gente tem que tirar essas camadinhas aí, e esse processo da Kundalini ajuda muito nisso. A gente vai removendo essas camadas, removendo os medos, removendo ali todos os sentimentos e emoções que tiverem relacionados àquilo que não é seu, àquilo que não te pertence. Quando vem esse holofote e começa a subir, essas sombras do passado, é muito importante que você consiga lidar com essas questões do passado que vão vir à tona, porque é exatamente isso que está acontecendo no planeta, né, no universo, né, de uma maneira geral. O universo está em movimento, o planeta está em movimento, é uma grande mudança de ciclo e que está nos afetando. Conforme a Terra vai subindo essa frequência, quem não for junto, a gente precisa pegar essa carona. Nós precisamos que a nossa frequência vibracional acompanhe essa frequência da Terra. Porque se a gente não for, se a Terra está subindo de frequência, se a gente não acompanha essa frequência junto com a Terra e se mantém numa frequência de densidade, numa frequência de medo, de culpa, de auto-julgamento, de mágoa, de raiva, se a gente se manter nessas frequências densas, vai cada vez ficar mais doloroso. Quanto mais a Terra vibra alto e você vibra baixo, olha o que está acontecendo. Você está se distanciando, você está ficando longe da ressonância. E a sua vida vai ficar cada vez mais difícil, a sua vida vai ficar cada vez mais caótica, a sua vida vai ficar cada vez mais em estado de alerta. Quanto mais a Terra subir de frequência, e se você não for junto, se você não acompanha isso, vai ficar cada vez mais difícil, mais doloroso, muito difícil mesmo. Tudo aquilo que parece que já é difícil na sua vida vai se tornar mais difícil, porque você está muito longe da frequência que você precisa estar para estar em sintonia com a Terra. E essa frequência de quinta dimensão é uma frequência mais leve, é uma frequência mais fluida, é uma frequência onde tem muito mais harmonia, tem muito mais amor, tem muito mais respeito, tem muito mais compaixão. Mesmo que você não consiga ver isso com os seus olhos nesse momento, isso vai ser perceptível e vai ser perceptível em pouco tempo. Porque essa transição planetária ainda vai acontecer uma rachadura nas linhas do tempo. Antes, as linhas do tempo de terceira e quinta dimensão, elas andavam assim, ó. Só que elas estão fazendo assim.
Então, quem subir, quem conseguir passar pelo despertar espiritual, quem conseguir trabalhar as suas questões internas, elevar a sua frequência vibracional, elevar a sua vibração e se ancorar nessa nova terra de quinta dimensão que ela já existe, ok? Já tem pessoas ancoradas nessa quinta dimensão, e modéstia à parte, eu sou uma delas. Já tem pessoas ancoradas nessa linha do tempo, que é uma linha do tempo mais tranquila, que é uma linha do tempo mais fluida, que é uma linha do tempo mais leve. E vai ter a linha do tempo mais caótica. Vai ter a linha do tempo problemática, vai ter a linha do tempo desesperadora. E aí, sabe a separação do joio e do trigo? É isso. Tem gente que acha que separação do joio e do trigo é arrebatamento, que todo mundo vai morrer. Que uns vão para lá, outros vão para cá. Sim, uns vão para lá e outros vão para cá. Mas não é que a gente vai morrer e vai para outro lugar. Não, a gente vai continuar aqui. O que vai mudar é como a gente vai viver. Quem está ancorado na linha do tempo da quinta dimensão já está vivendo uma vida mais leve. Já está vivendo uma vida mais fluida, uma vida com mais paz interior, uma vida com mais plenitude. Essa linha do tempo já existe, ela sempre existiu, só que poucas pessoas tinham acesso. Devido até à informação, né? Essa informação está sendo disseminada agora. E é quando você aprende, pô, como é que eu faço para me ancorar nessa linha do tempo mais leve, mais fluida, mais feliz, mais plena? Você tem que elevar a tua frequência vibracional. E para elevar a sua frequência vibracional, você tem que, se libertar das suas amarras, se libertar dos seus medos, se libertar dos seus condicionamentos, se libertar dos seus paradigmas. Soltar culpa, soltar mágoa, soltar ressentimento, soltar complexo de inferioridade, soltar rejeição, não merecimento. Você tem que soltar essas pedras aí, que tá nessa sua mochilinha. Tira as pedras da sua mochila, entendeu? Deixa a sua mochila leve para você seguir por um caminho mais tranquilo, para você ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais prosperidade, com relacionamentos mais saudáveis. Essa é a linha do tempo da quinta dimensão, ela já existe, ela já está disponível e tem muitas pessoas ancoradas lá. Só que essa separação do joio e do trigo, onde um vai para o lado e o outro vai para o outro, é aqui em vida. É aqui em vida, não tem nada a ver com o fim de mundo. Essa escolha você pode fazer aqui e agora. Você não precisa esperar morrer para escolher se você vai para o céu ou para o inferno. Você pode escolher ter uma vida leve aqui, agora. Só existe o aqui e o agora. Não fica pensando no futuro daqui a 10, 20, 30 anos, não. Pense no agora. Agora você já pode viver dessa forma. Agora você já pode se ancorar nessa linha do tempo mais tranquila, nessa linha do tempo mais fluida, mais leve. Com plenitude, com saúde, com prosperidade, com leveza. Você pode se ancorar nessa linha do tempo. É possível porque ela já está disponível, ela existe. E aí é uma questão de escolha. Algumas pessoas vão fazer a escolha de viver numa linha do tempo caótica, totalmente bizarra, que acontece tudo de pior na vida dela, ou ela pode escolher uma linha do tempo mais tranquila. Só que isso é uma questão de escolha. Essa separação do joio e do trigo é uma separação vibracional, é uma separação de frequência, é uma separação de estado interno. É como que você vai escolher viver daqui para frente no seu estado interno. E essa escolha você pode fazer agora. Você pode começar a viver tranquilo a partir de agora. Ah, Jéssica, como é que eu faço isso? Da mesma maneira que eu falei anteriormente. Você tem que buscar o autoconhecimento. Para você conseguir se ancorar nessa linha do tempo mais tranquila, mais leve, você precisa soltar as suas amarras. Você vai fazer isso com autoconhecimento, você faz isso com terapia. Você pode fazer isso, como eu falei anteriormente, com psicólogo, com constelação familiar, com psicanálise, com hipnoterapia, ou com ativação da Kundalini também. Que a ativação da Kundalini faz essa liberação, essa transmutação de sentimentos e emoções. Só que você tem que entender que isso é uma escolha. É uma escolha que você pode fazer a partir de agora. Você decide. Lembra desse programa da televisão? Você decide. 0800 para sim, 0800 para não. Você decide. E a sua escolha, ela é agora. Não fique esperando acontecer mais alguma coisa para você já fazer essa escolha. Decida para onde você quer ir.
Para onde você quer ir? Você quer ir para um mundo destruído, totalmente caótico, pior do que esse aqui? Porque essa realidade existe, ela está disponível. Mas também existe uma realidade onde o mundo é mais tranquilo. E as pessoas vão viver a realidade que elas escolherem viver. Todas as realidades estão disponíveis. Agora, qual realidade você quer viver? A transição planetária já está acontecendo. As linhas do tempo, eu estava falando, né, que elas eram assim, ó, elas eram paralelas, elas estão fazendo assim, ó. E cada vez elas vão se separar mais. E quanto mais distante tiver uma linha do tempo da outra, mais difícil vai ser sair daqui para saltar para cá. Vai chegar um momento em que essas linhas do tempo vão estar tão distantes que vai acontecer um ponto de não retorno. E dizem pessoas espiritualistas, né, que têm acessos a informações de níveis mais altos, dizem que esse ponto de não retorno é em 2030. Por isso que tem essa janela de 2026 a 2030. 2026 é a terceira onda do despertar espiritual. Agora é o grande despertar espiritual, é a maior de todas. Muitas pessoas despertaram em 2012, outras vieram a despertar em 2020, na época daquela situação lá global. Muita gente despertou em 2020, e agora em 2026, com as revelações, muitas pessoas irão despertar também. Só que a gente tem uma escolha quando a gente desperta a nossa consciência. Ou a gente se torna um desperto que vai para frente, para cima, né? Ou a gente se torna um desperto revoltado. Existem os dois tipos de despertos. Acordei. Acordei para a vida, tô desperta. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou escolher encarar as minhas sombras, me libertar das minhas amarras e seguir para ser uma desperta em ascensão? Ou eu vou ser uma desperta revoltada? Porque tem muito desperto revoltado também. Eu já fui uma. Então, assim, é uma questão de autorresponsabilidade. A transição planetária está acontecendo, o planeta está subindo de frequência, ele está mudando e não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é escolher fazer uma ascensão, pegar uma carona nessa ascensão do planeta ou ficar para trás, ficar preso nas nossas amarras, nos nossos condicionamentos e nas nossas caixinhas limitantes. É a gente que decide. Despertar é uma coisa, escolher expandir a nossa consciência é outra completamente diferente. E aí vai de cada um, né? Bom, acredito que esse vídeo já tenha ficado um pouquinho grande, porque eu não faço roteiros. Inclusive, eu deveria, né? Porque acaba que eu fujo um pouco, eu vou lá, vou aqui, não sei o quê. Eu acabo falando muito. Mas eu prefiro assim, eu prefiro fazer o vídeo dessa forma que eu tô fazendo aqui com vocês, porque eu acho que ele fica mais natural, eu acho que vem aquilo que precisa vir, eu falo exatamente o que eu preciso falar, eu não fico me podando, eu não fico me polindo, né? E foi um dos motivos, inclusive, que me fez sair do Instagram, do TikTok, porque aqueles vídeos de 1 minuto e meio, 3 minutos não combinam comigo, não cabe para as coisas que eu preciso falar aqui para vocês. Por isso que eu decidi voltar para o canal do YouTube. Abandonei Instagram, abandonei TikTok, estou focada só aqui no YouTube, porque eu acredito que essas informações têm uma profundidade muito grande. E quem tá no Instagram e quem tá no TikTok não está interessado em profundidade, não está interessado em assuntos complexos, como os assuntos que eu vou trazer aqui no canal, estou trazendo agora, e vou trazer daqui para frente, ok? Então, muita gratidão se você tiver ficado até o final desse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, as suas dúvidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre despertar da consciência, expansão da consciência, espiritualidade, quer saber mais também sobre a ativação da Kundalini, sobre como ela pode te ajudar no seu processo de expansão e autoconhecimento, se inscreve no canal. Se tiver gostado do vídeo, dá uma curtida e compartilhe, se você acredita que esse vídeo pode fazer sentido para outra pessoa, ok? Eu agradeço a sua companhia, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.